Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras. Boa noite, Nádia. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar sobre a impecabilidade da palavra. Ser impecável com a nossa palavra. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Bom, com certeza, né? Todos nós, em algum momento, já falou alguma coisa no impulso e depois pensou, poxa, eu poderia ter ficado quieto, não é verdade? Então hoje a gente vai conversar sobre algo que parece simples, mas tem um impacto gigante na nossa vida. Ser impecável com a nossa palavra. Porque, vamos ser sinceros, né? Quantas vezes a gente solta um tipo, isso não vai dar certo, eu não consigo, ou entra numa fofoca sem perceber. Quem nunca, né? Isso é quase que automático. Só que cada palavra que a gente traz, né? Que a gente fala, ela carrega um peso, ela carrega uma energia. Então agora pensa o oposto. Quando você começa a dizer coisas boas como eu vou dar um jeito nisso, isso vai melhorar, eu consigo aprender. Parece pequeno, mas muda completamente a forma como você se posiciona e até como as coisas se desenrolam. E não é só sobre o que você fala para você, é sobre o que você espalha para as pessoas que estão ao seu redor. É aquela conversa negativa, aquele comentário que não acrescenta. E tudo isso vai moldando o nosso ambiente, a nossa vida. Isso faz sentido para vocês? Então, esse é o assunto da nossa live de hoje. E por que eu quis trazer também esse assunto? Porque em alguns estudos que eu tenho feito, né, em observações, tem chegado, né, em muitos consultórios, né, em terapias, pessoas que trazem muitas crenças daquilo que elas ouviram em algum momento quando criança ou adolescente e tomaram aquela palavra que ouviram, né, como uma verdade absoluta. E aí o que acontece com essa criança quando chega numa fase adulta? Ela acredita, né, que aquilo ali é uma verdade e fica se sabotando, como por exemplo, uma pessoa que ouvia, você não presta para nada, ou você não faz nada direito. Então, essa criança, quando adulta, tudo que ela vai começar a fazer, ela se sabota, porque ela vem inconscientemente aquela frase: tudo que você faz você não dá certo, ou tudo que você coloca a mão você quebra, ou você não faz nada direito. E aí a pessoa fica se sabotando, não evolui, porque ela colocou aquela crença de que nada para ela vai dar certo. Porque tudo que ela coloca a mão sai errado, não dá certo.
Só que até a pessoa entender que é isso, ela fica ali patinando na vida. E por isso que quando algumas pessoas chegam até mim com alguns questionamentos, de algumas dificuldades, a primeira coisa que eu peço para a pessoa fazer é: o que você ouvia dos seus pais ou de quem cuidava de você quando era criança sobre você? O que eles diziam sobre você? O que você ouvia dos seus colegas da escola ou da sua professora? Escreve o que você ouvia. Porque muitas vezes a raiz do problema pode estar ali. Que a pessoa pegou aquilo como uma crença, como uma verdade, colocou aquilo ali como uma verdade absoluta e foi tendo dificuldades de evoluir. E aí eu quero trazer alguns trechos do livro. É um livro muito bacana que eu li, que ele se chama Os 4 Compromissos, do Dom Miguel. Ele traz uma abordagem com base no pensamento dos antigos toltecas, que eram homens e mulheres de sabedoria que habitavam há milhares de anos atrás no sul do México. E Dom Miguel, ele acredita que para ter uma vida repleta de energia, felicidade genuína e amor, basta estabelecer e honrar 4 compromissos básicos. E o primeiro dele é: seja impecável com a sua palavra. O segundo é: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro: não tire conclusões. E o quarto: sempre dê o melhor de si. Mas hoje nós vamos falar somente sobre o primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. E aí o autor, ele já começa afirmando que o primeiro compromisso, ele é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Seja impecável com a sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar o dom que vem diretamente de Deus. No livro do Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. E o verbo, a palavra verbo vem do grego, do grego logos, né? Que significa palavra, razão. Por meio da palavra, você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo, independente de qual seja a língua que você fala. A sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente será manifestado mediante a palavra. A palavra é força. É o poder que você possui de expressar-se e comunicar-se. E, portanto, de criar os eventos em sua vida. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É um instrumento da magia. Porém, como uma espada de 2 gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo, mais do que você imagina. Sua palavra, ela é pura magia, e o mau uso dela
atrai malefícios a você. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. E essas sementes são o quê? São opiniões, ideias, conceitos. E por isso que eu disse lá no início, né, que muitas pessoas vão criando crenças em relação ao que elas ouviram quando eram crianças, adolescentes, né, que elas acreditavam que aquilo ali era uma verdade, ela colocou na mente dela e ela ficou naquilo ali. Bom, eu não sou bom o suficiente, né, eu sou um fracasso, porque eu ouvia dizer: ah, nada do que você faz não dá certo. Papais e mamães, né, tem que ter muito cuidado com o que falam para os filhos. E dizer, às vezes, ficar comparando um filho com outro. Isso também não é bacana, porque cada um tem o seu jeito. Então você planta um grão e a mente humana é tão fértil que ela vai lá e fica, né, crescendo aquilo ali na sua mente. O único problema é que frequentemente ela também fertiliza as sementes do medo. A mente do ser humano pode ser fértil, mas apenas em relação às sementes para as quais ela é preparada. O importante é saber que tipo de semente ela está propícia a fertilizar e daí então prepará-la para receber os grãos do amor. Cada ser humano é um mágico. Através da palavra podemos não só através da palavra podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Lançamos feitiços a todo instante com as nossas opiniões. Quer um exemplo? Um velho amigo, o autor cita aqui: veja um amigo e lhe dou uma opinião. Veja um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Aí eu olho para aquele amigo e digo: estou vendo em você, no seu rosto, aquela mesma cor das pessoas que vão ficar com tal doença. Se ele ouvir dar foco para aquilo ali, que aí a pessoa já começa logo: meu Deus, eu tô com essa cor da pessoa que tá com a doença tal, e botar aquilo ali na cabeça dele, ele vai acreditar que ele vai, né, adquirir aquela doença. Isso é muito forte. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala para as pessoas. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. Ser impecável não é contrariar sua natureza, é assumir a responsabilidade pelos seus atos, sem julgamentos ou culpas. Ser impecável com sua palavra não é usá-la contra você mesmo. Se amo a mim mesmo, irei expressar esse amor interagindo com outra pessoa. E então serei impecável com a palavra, para que aquela ação produza uma reação análoga. Ou seja, se eu amo você, então serei correspondido. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia. É usá-la na direção da verdade e do amor por você. Se você se compromissar a ser impecável com a sua palavra, basta essa intenção
para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. No entanto, é difícil firmar esse compromisso porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas como nós mesmos. Muitas vezes não somos impecáveis com a palavra. Na maior parte do tempo, ela é usada para espalhar veneno pessoal, às vezes expressando raiva, ciúme, inveja, ódio. A palavra é magia, o presente mais poderoso que temos como seres humanos. E às vezes a usamos contra nós mesmos. Por isso que eu falo, a gente tem que falar, fazer afirmações positivas. E quando não tiver algo bom para falar, ficar calado. Ficar calado. Claro que aqui, gente, é óbvio, né, que um pai, uma mãe, uma pessoa amiga, quem você ama, você vai... Não é que você não vai chamar a atenção da pessoa, eu vou falar isso e vai criar um trauma. Não é isso. Mas saber como falar e expressar de forma que aquilo seja construtivo. Porque muitas vezes, algumas pessoas, elas precisam ouvir certas coisas para dar uma sacudida, né? Para dar uma levantada. Mas a gente tem que saber de quem a gente também aceita certas críticas e opiniões. Não é de qualquer pessoa. Porque realmente tem pessoas que querem falar para te ferir. Não para te ajudar, não para te incentivar, para te levantar, para motivar. Não é isso. Elas querem realmente te ferir. Então, essas pessoas que você sabe que elas estão ali para te ferir, é simplesmente ignorar. Deixa ela falar, porque tá falando, não tá tocando em você, porque você não vai dar ideia para isso. Mas algumas pessoas, elas vão chamar a atenção para te levantar. Mas a gente tem que saber como que a gente fala, né? Maneira de falar. O cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Não é verdade? E eu costumo dizer que os filhos, né, eles carregam muitas coisas que eles aprendem, que eles vivenciam com os pais. Só que a gente tem que... chega uma certa idade que a gente entende assim, quando a gente busca conhecimento, os pais, eles passaram pra gente o que eles sabiam, né, o que foi passado para eles. E a gente honra eles por isso, mas hoje a gente tem que entender o quê? Não, isso que ele falou sobre mim, eu não sou assim. Né? Às vezes o pai falou de uma certa forma com o filho, tudo que você faz errado, e o filho ficou magoado com aquilo ali. Falou, mas eu não sou isso. Naquele momento eu pude ter feito algo errado, mas eu não é tudo que eu faço que é errado. Eu errei, eu reconheço que eu errei, mas agora eu vou dar certo. E aí ele traz um texto aqui, muito interessante, né? Que havia uma mulher, por exemplo, né? Que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha, a quem adorava e amava muito. Uma noite voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto
que piorava a dor de cabeça de sua mãe, que num determinado momento, irritada, perdeu o controle e falou: "Cale a boca. Você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta?" A verdade é que naquele momento a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros se tornou difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprir suas emoções. Veja como é forte, né? Essa crença que essa menina colocou na mente dela. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento. Um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que ela mais amava, a própria mãe. E a sua mãe nem reparou nas consequências de suas palavras. Não reparou que atraiu malefícios que encantaram a própria filha. Ou seja, o que ela falou naquele momento, que a voz dela era horrível. Para de falar, sua voz é horrível. Para de cantar, sua voz é horrível. E a menina tomou aquilo ali como uma verdade absoluta e ela nunca mais quis cantar. Só que a gente, né, viu que a mãe tinha chegado cansada em casa, que ela estava com muita dor de cabeça. A mãe, ela fez isso inconscientemente. Inconscientemente. Mas gerou um trauma nessa criança, que quando adulta continuou carregando esse trauma por causa de uma palavra mal colocada, né? Se ela tivesse, a mãe dela tivesse esse conhecimento, com certeza ela agiria de uma outra forma. Chegaria para a filha, né, educadamente: "Filha, posso te pedir um favor? A mamãe tá com dor de cabeça. Deixa para cantar depois. Você pode parar de cantar?" Não. Ela, né, esbravejou e ainda falou que a voz dela era horrível. É triste, né? Mas aí cresce, se torna um adulto cheio de traumas, cheio de problemas. E aí, um dia, né, essa menina vai procurar um terapeuta, um psicólogo, e ela vai entender que aquilo que a mãe falou foi aquele momento. E que ela não é isso, que a voz dela é linda, que a voz dela é maravilhosa. Que a voz dela não é horrível como a mãe dela falou. É igual a pessoa que falar que fulano, tudo que você faz é errado. Não, você não é um fracassado, você é uma pessoa que consegue sim. O que a pessoa falou sobre você diz sobre ele, não sobre você. Vai viver, vai ser feliz, vai ter sucesso. Aí esses dias eu tava ouvindo um dos casos, né, terapêuticos, e uma menina contando, né, que ela falava muito rápido e ela teve até que depois procurar uma fono. E por que ela falava muito rápido, muito depressa, correndo? Porque toda vez que a mãe dela
mandava ela estudar, fazer alguma lição, ou ela perguntava alguma coisa para ela tinha que responder. A mãe dela falava assim: ó, eu quero para ontem, isso é para ontem, tem que ser rápido, fala rápido, como é que é? A mãe dela só falava assim com ela. E aí ela desenvolveu a comunicação, ela fala muito rápido, correndo, como se ela estivesse desesperada. Porque a mãe tinha essa coisa, ó, tudo para a mãe era para ontem. E tinha que ter a resposta rápida e tinha que fazer as coisas rápidas. E aí, claro que ela adquiriu esse conhecimento, ela entendeu que por que ela falava assim. E aí um dia ela conversando com a mãe, ela falou assim: mãe, a mãe falou assim para ela: filha, você tá falando muito rápido. Por que você fala tão rápido? Aí ela falou assim: mãe, você lembra como você falava comigo? Você dizia que tudo era para ontem? Você falava tudo correndo e eu ia nesse mesmo ritmo? É isso, mãe. E aí a mãe deu aquele passo assim para trás e falou: meu Deus. Aí ela: mãe, mas tá tudo bem. Eu já me curei disso. Eu já entendi que eu não preciso ser assim, que eu não preciso falar rápido, que eu não preciso responder as coisas correndo. Claro, né? Ela foi buscar ajuda, depois ela foi buscar fazer fono, comunicação para poder melhorar, né, a forma dela falar, que ela falava muito rápido. E isso, a gente vai trazendo coisas que a gente vai vendo com os nossos pais. E hoje mesmo eu estava comentando, né, numa roda de conversa, que tanto eu quanto o meu irmão, nós temos o tom de voz muito alto. Graças a Deus eu tenho desenvolvido, eu tenho melhorado isso, né, porque eu trago isso o quê? Do meu pai, porque o meu pai falava muito alto, e parecia, toda vez que ele falava parecia que ele estava brigando. E aí muitas vezes eu falava: pai, para, a gente não tá discutindo, mas ele tinha um tom alto de falar, uma maneira meio agressiva de falar. E tanto eu quanto o meu irmão, em alguns momentos a gente também age assim. Mas de onde vem, né? Mas que bom que hoje eu tenho esse conhecimento e eu entendo. Ele falava assim porque na família dele, hoje eu entendo, né? A família dele, a minha tia, meu avô, todos eles eram assim, eram muito reativos e falavam muito alto porque achava que tinha que falar mais alto para impor, né, autoridade, para impor a ideia do que eles estavam falando. E tá tudo certo. Continuo amando meu pai do mesmo jeito. Ele não está aqui, ele, né, já está lá com Jesus, mas são coisas que a gente vai aprendendo. E a gente não pode deixar de honrar os nossos pais por uma coisa que eles possam ter feito, porque se estamos aqui, né, em função deles, né, do nosso pai e da nossa mãe. E se a gente ouviu de outra pessoa algo que nos magoou, que, né, fique para lá. A gente aprende que não é sobre a gente, é sobre o outro. Entende, gente, como é importante ser impecável com a nossa palavra? Falar coisas boas, falar coisas construtivas, coisas positivas. Quando a gente passa a ser impecável com a nossa palavra, não é só a forma como os outros nos veem que muda, é a forma como nós nos sentimos por dentro. Vem uma liberdade enorme porque você para de se sabotar, para de carregar pesos desnecessários e começa a caminhar com verdade. Você fala assim: não, isso não é meu, isso eu não sou assim, eu não tenho por que ficar carregando isso, acreditando que isso é uma verdade absoluta para mim. Eu posso escolher, né, a maneira de ser, de quem eu verdadeiramente sou. E aí, aos poucos, o medo ele vai perdendo espaço e no lugar dele entra o quê? Mais confiança, mais leveza, mais clareza. E isso reflete em tudo. Nas nossas relações, nas nossas escolhas, nos nossos resultados.
Ser impecável com a palavra é, no fundo, um compromisso com você mesmo. De construir, de elevar, de falar com intenção e não de forma leviana. Então, que a partir de hoje você escolha melhor o que diz, principalmente para si mesmo. Porque uma palavra bem colocada, ela pode abrir caminhos, mas uma palavra mal usada pode fechar portas que nem precisavam ser fechadas. Que você possa usar a sua voz para criar mais alegria, mais amor e possibilidades na sua vida. E a pergunta que fica é: que tipo de realidade você quer construir com as suas palavras a partir de agora? Esses dias mesmo eu postei de manhã um stories, né? Enquanto eu tô me maquiando, tô ali em frente ao espelho, eu sempre falo coisas muito positivas em relação a mim. Sou perfeita, sou saudável. É o que a gente já vem conversando aqui, né? Por quê? Porque eu quero alimentar a minha mente com coisas positivas. Porque eu quero o que acredita. Porque se a gente acredita em coisas que não são verdades, né? A pessoa ficar criticando, falando de você, você leva aquilo ali como uma verdade e coloca na sua mente. Então a gente tem que falar coisas que a gente quer que seja verdade para a nossa vida. E o que eu quero que seja verdade, que é verdade? Sou saudável, sou forte, sou inteligente. Minhas células se renovam normal e ordenadamente. É o que a gente faz na nossa oração do segredo, né? Que é uma oração linda, de afirmações maravilhosas. No meu quarto eu tenho um post-it que eu coloco lá quem eu sou. Boto assim: sou saudável, sou comunicativa, sou próspera, sou abundante. Para quando eu acordar, eu já olhar para aquilo ali e já repetir. E o nosso cérebro, ele vai, se reprogramando, né, pelas nossas repetições. O que a gente fala, o que a gente acredita, e aquilo se reverbera, como, né, no nosso corpo, na nossa vida. Então agora, vamos fazer a oração do segredo? Se possível, vai fechando seus olhos. Faz uma inspiração bem profunda. Solta o ar devagar. Vai se permitindo relaxar. Relaxa seus ombros. Relaxa o seu pescoço. Vai relaxando os músculos da sua face. Relaxa seus braços. Relaxa suas pernas, seus pés. Inspira e solta o ar bem devagar. Vai colocando a sua intenção. Vai pedindo para que Deus, Espírito Santo, possa sempre te iluminar para que você possa sempre estar proclamando, né? Palavras de bênçãos, palavras construtivas, palavras de amor, palavras de sabedoria. Vai se permitindo estar aqui agora, no seu momento presente. E se conecte com essa oração, que é a oração do segredo. Eu ordeno a retirada de minha mente
de todas as crenças, todas aquelas coisas que eu acreditei que falaram sobre mim que não eram verdades, coisas negativas, coisas que me impediam de evoluir. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui, no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo revelado ou não querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia, comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que eu sou um ser em constante movimento de evolução. Eu escolho agora o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual. E agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo, pois diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são como muletas. Quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso, como em todos os momentos eu estou mais feliz. Eu sou saudável, meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave, viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como os meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente, a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e em abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo com todos que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Gratidão, gratidão, gratidão. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Sou perfeita e sou saudável em corpo e consciência, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente. Eu tenho paz, eu sou um sucesso, eu tenho tudo o que peço e acredito firmemente no poder da minha mente. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo. Está feito, está feito, está feito. Comenta aqui, está feito. Muito bom, muito bom. Essa é uma oração com essas afirmações maravilhosas que eu costumo fazer diariamente. É acreditar, está feito. É isso aí, Rosália, mãe. Está feito. Nádia, muito obrigada, gente. Muito obrigada por estar aqui comigo.
Que essas palavras, né, que nós acabamos de recitar através dessa oração possam chegar aí no coração de cada um de vocês. E é isso, falar coisas boas para todos nós, né? Ó, um beijo e até a próxima quarta-feira. Aguardo vocês. Boa noite, fiquem com Deus.